Existe um assunto dentro do mundo cristão que gera dúvidas, debates, opiniões fortes e muitas vezes até confusão. Um tema que já fez muita gente se questionar, se sentir culpada ou até se afastar. E a verdade é que a maioria das pessoas nunca parou para entender isso de forma profunda. O dízimo, talvez você já tenha ouvido que é obrigatório. Talvez já tenha ouvido que não é mais necessário. Talvez alguém já tenha dito que, se você não dizimar, algo ruim pode acontecer com a sua vida. Ou o contrário, que isso não faz mais sentido hoje. Mas e se eu te dissesse que existe uma verdade sobre o dízimo que quase ninguém explica com clareza? E se aquilo que você acredita hoje estiver incompleto ou até distorcido? Agora pense comigo com sinceridade. Quando você ouve a palavra dízimo, o que vem na sua mente? Obrigação, medo, dever, benção, troca com Deus? Ou talvez até dúvida. Esse tema carrega muitas interpretações. Mas a pergunta mais importante é: o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? E aqui começa algo muito importante. Antes de qualquer opinião, antes de qualquer tradição, antes de qualquer costume, precisamos voltar para o princípio. Porque quando você entende a origem de algo, você entende o propósito. O dízimo aparece nas Escrituras muito antes de qualquer lei formal. Ele não começou como uma regra religiosa fria. Começou como uma atitude de reconhecimento, uma expressão de honra, uma forma de dizer tudo o que eu tenho vem de Deus. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Aquilo que era expressão começou a se tornar obrigação. Aquilo que era voluntário começou a ser visto como cobrança. E quando isso acontece, o significado se perde. Agora pare e pense. Se algo espiritual se torna apenas uma obrigação externa, ainda tem valor verdadeiro? Essa é uma das perguntas mais profundas sobre esse assunto. Porque Deus nunca se interessou apenas por ações. Ele sempre olhou para o coração. Isso muda completamente a forma de enxergar o dízimo. A questão não é apenas dar ou não dar. A questão é por que você dá. Qual é a intenção? Qual é a motivação? Qual é o entendimento por trás disso? Muitas pessoas vivem com medo. Elas acreditam que precisam dar para evitar consequências, como se fosse uma troca. Como se estivessem tentando garantir algo com Deus. Mas será que é assim que funciona? Será que Deus espera isso? Ou será que existe algo mais profundo que precisa ser entendido? A Bíblia mostra que Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Ele não depende disso. Ele não está limitado por isso. Então por que esse tema existe? Porque não é sobre o dinheiro. É sobre o coração. É sobre prioridade. É sobre confiança. É sobre onde está aquilo que você valoriza. Agora pense em algo que pode mudar sua perspectiva. Aquilo que você faz com o que tem revela muito sobre quem você, revela sua confiança, revela sua visão, revela suas prioridades. E o dízimo entra exatamente nesse ponto. Não como uma cobrança, mas como um reflexo. Mas aqui está onde muita gente se perde. Alguns transformam isso em uma regra rígida. Outros rejeitam completamente. E poucos realmente entendem o equilíbrio. Porque a verdade não está nos extremos. Ela está no entendimento. E talvez essa seja a parte que ninguém fala. O dízimo não é uma fórmula mágica para a prosperidade. Não é uma garantia automática de sucesso. Não é uma troca com Deus. E também não é algo que pode ser ignorado sem reflexão. Ele é um princípio. Um princípio que aponta para algo maior. E esse algo maior é o relacionamento com Deus. Agora imagine alguém que dá, mas sem entendimento, sem intenção, sem propósito. Isso tem valor. E imagine alguém que não dá, mas também nunca parou para refletir profundamente sobre isso. Existe crescimento aí. A questão não é apenas a prática, é a consciência. É o entendimento, é a maturidade espiritual, e isso muda tudo. Porque quando você entende,
Você não age por medo, você age por convicção. Você não age por obrigação, você age por decisão. E isso transforma completamente a experiência. Agora pense em algo muito importante. Tudo na vida espiritual gira em torno de prioridade. Aquilo que você coloca em primeiro lugar molda o resto. E o dinheiro é uma das áreas mais sensíveis nisso, porque ele envolve segurança, controle, desejo, medo e exatamente por isso ele revela tanto sobre o coração humano. Talvez por isso esse tema seja tão forte, porque ele toca em algo profundo. Mas aqui está uma verdade que pode trazer clareza. Deus não está interessado em porcentagens. Ele está interessado em transformação. Ele não quer apenas uma parte do que você tem. Ele quer que você entenda o valor de confiar, o valor de entregar, o valor de viver com propósito, e isso vai muito além de números. Agora imagine uma pessoa que vive com essa mentalidade, que entende que tudo o que tem não veio apenas dela, que reconhece algo maior, que vive com gratidão. Essa pessoa não age por obrigação. Ela age por consciência, e isso muda tudo. Porque quando o entendimento chega, o peso vai embora, a confusão desaparece e a decisão se torna clara. Mas existe algo que você precisa entender com muita honestidade. Esse tema nunca vai ser resolvido apenas ouvindo opiniões. Você precisa refletir, precisa buscar, precisa entender por si mesmo, porque fé não é copiar, é compreender, e talvez você esteja nesse momento agora, tentando entender, tentando encontrar equilíbrio, tentando sair da confusão. E isso já é um grande passo, porque a maioria nem chega nesse ponto. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Você já parou para pensar por que esse tema mexe tanto com você? É medo? É dúvida? É resistência? É falta de entendimento? A resposta para isso pode te ajudar mais do que qualquer explicação externa, porque a transformação começa dentro. Começa quando você decide olhar para dentro, quando decide buscar verdade, e não apenas repetir o que ouviu. E é exatamente isso que muda tudo. Agora imagine viver com clareza, sem culpa, sem pressão, sem confusão, mas com entendimento, com equilíbrio, com paz. Isso é possível, mas começa com uma decisão. A decisão de buscar a verdade e não apenas aceitar qualquer ideia. E talvez essa seja a maior verdade sobre o dízimo que ninguém fala. Não é sobre dar ou não dar, é sobre entender. E quando você entende, tudo muda. Sua forma de ver, sua forma de agir, sua forma de viver, e isso se reflete em todas as áreas da sua vida. Porque aquilo que você entende profundamente transforma você completamente. E se essa mensagem fez você refletir, se algo dentro de você começou a mudar, eu quero te convidar para algo simples, mas poderoso. Escreva aqui nos comentários: eu quero entender a verdade. Essa frase pode marcar o início de uma nova fase na sua vida espiritual. E se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like. Isso faz com que essa mensagem alcance mais pessoas que também estão em dúvida e precisam de clareza. E se você quer continuar aprendendo, crescendo e entendendo verdades profundas que podem transformar sua mente e sua vida, se inscreva agora no canal, porque existem coisas que, quando você entende, você nunca mais volta a ser o mesmo. E lembre-se sempre disso: a verdade não liberta apenas quando você ouve, ela liberta quando você entende.